Olá, seja muito bem-vindo à Igreja de Segunda-feira, uma fé prática para os dias comuns da vida. Todos os dias, às 5h40 da manhã, estou aqui contigo para ministrar uma palavra curta, mas muito edificante para você. Eu quero te encorajar, a partir de agora, você não apenas acompanhar esse vídeo, mas abrir o seu coração para que o Espírito Santo ministre na sua vida. E eu quero falar hoje sobre santidade como estilo de vida. Há muito tempo, eu que vim de um berço praticamente cristão, havia alguns comentários como não só de ensinos da palavra, mas como alguns comportamentos que não deveriam fazer parte de cristãos e que, de certa forma, não estão errados. Mas eu me recordo que era muito... a comunicação era muito rigorosa. Então, nós éramos rodeados com um conjunto de regras. Isso não pode, isso daqui também não. E à medida que o tempo foi passando, eu acredito que sim, houve então um entendimento. Porém, aí nós entramos num outro extremo, que é o que a minha geração hoje acaba vivendo, que é uma liberdade confundida com libertinagem. Então, hoje nós entramos numa geração que, da hipergraça, acaba então levando tudo para um liberalismo, né? Isso daqui não tem problema, isso daqui também não, e a gente acabou caindo então, infelizmente, num grande dilema, né, de ter que lidar com alguns conceitos errados biblicamente. E o vídeo de hoje é justamente sobre santidade. O que é então santidade? Eu começo esse vídeo ministrando ao seu coração a seguinte coisa: a partir do momento que você encontrou a Cristo, ou que Cristo te encontrou, que você entregou a sua vida para Jesus, que você compreendeu essa mensagem, esse evangelho e creu em Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, é necessário que você compreenda então todo o ensino dele e tudo aquilo que ele deixou através da sua palavra, para que tenhamos então uma vida transformada. E é sobre isso então que agora eu quero que você deixe o Senhor ministrar no seu coração. Veja, santidade como estilo de vida. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16, diz assim: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Presta atenção, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, a Bíblia diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Muitos enxergam a santidade como algo inalcançável ou apenas direcionado a algumas pessoas específicas, como pastores, homens e mulheres que estão, de certa forma, ali na frente ou à frente de uma igreja e tudo isso. Mas, na verdade, a palavra de Deus ela não nos deixa, não dá margem para entender que santidade é somente para um grupo de pessoas. Mas a Bíblia mostra que é um chamado para todos os cristãos. Então, o que é santidade? E para te explicar o que é santidade, eu também inicio essa explicação falando sobre o que não é santidade. O que não é santidade? Não é santidade isolamento. Não é santidade distinção entre pessoas. Não é santidade atos aparentes ou performance. Então, se tudo isso não é santidade, o que é santidade? Santidade é viver de forma coerente com a fé que nós professamos. Santidade é uma correspondência, uma obediência à palavra de Deus. Então, quando eu obedeço à palavra de Deus, certo que o meu comportamento, a minha maneira de viver será diferente. Então, por que a santidade ela é indispensável? A carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja, para que você se aproxime do Senhor, num nível de intimidade, de revelação, o Senhor ele deixa muito claro que é necessário uma vida, uma conduta, um estilo de vida diferente. Agora, isso então é só para algumas pessoas? De forma alguma, gente.
Isso são ensinos para todos. O que Deus requer de nós são mudanças reais. E veja, como então eu posso viver em santidade? Eu gosto, de uma frase, eu não me recordo agora quem falou, mas que diz que a Bíblia que o mundo lê é a nossa vida. Então, vamos deixar isso mais claro. As pessoas à sua volta, gente da sua família, que muitas vezes não vai numa igreja, que até tem aquele preconceito quanto a isso, a Bíblia que eles estão lendo é a sua maneira de viver, o seu posicionamento, são as suas condutas, a sua conduta. Então, como você pode viver uma vida santa? Eu quero destacar aqui alguns pontos que são, na minha forma de ver, são indispensáveis. Primeiro, que você vigie seus pensamentos e as suas atitudes diariamente. Quando nós ministramos a ceia do Senhor, nós pegamos o texto clássico da ceia, que é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 23. Quando Paulo escreve, ele diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma e beba. É óbvio que Paulo recebeu isso do próprio Senhor Jesus, e se refere então ao ensino que o próprio Jesus deixou. Muitas vezes você que é cristão, agora eu estou falando exatamente para você que é cristão, que participa de uma igreja, que está ativo nos cultos, certamente no momento da ceia é o momento que sim você faz isso, você para e você analisa como você está. Não como uma decisão de, poxa, eu não estou bem, eu pequei, então vou me afastar de Jesus. Não é isso. Mas uma análise no sentido de, eu preciso melhorar, eu preciso me arrepender. E aí tu te aproxima de Jesus. Agora, você não pode deixar a vigilância ou suas reflexões ou suas análises somente para uma vez ao mês, ou hoje eu acho que eu vou ver como que eu estou. Não, isso precisa ser constante. Por isso que as práticas piedosas, de oração, elas precisam acontecer diariamente, porque aí todos os dias tu inicia o seu dia, como hoje, dizendo, Senhor, aonde eu estou errando? Então, vigilância é importante, manter os olhos abertos, A palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, o próprio Jesus vai falar para que vigiemos e oremos. Então, a vigilância, ela faz parte, não somente a oração. Tanta gente, que acaba caindo, e são homens e mulheres que até têm ali, na sua vida, uma bagagem ali de oração, mas porque não estão atentos, acabam errando e muitas vezes se distanciando de Deus. Então, vigiar pensamentos e atitudes, isso tem que ser diário. O segundo ponto, como viver em santidade, é buscar uma santificação pela palavra de Deus. Se nós pegarmos, eu vou até ler este texto, João capítulo 17, versículo 17, a palavra diz assim, o próprio Jesus, quando está intercedendo, ele diz assim, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então a santificação ocorre por essa palavra de Deus, que é a água para nós, que nos purifica. E é necessário, então, que busquemos a santificação não por obras, mas sim pela compreensão da palavra de Deus. O terceiro item, ou ponto que eu quero trazer, é sobre fugir da aparência do mal. Muitas vezes, meus irmãos, você até foge do mal, e isso tem que acontecer, mas tu não te cuida, tu não foge da aparência do mal. E esse é um ponto que você precisa entender, que é o que Deus também deseja. A Bíblia vai dizer isso em 1ª carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22, diz assim, afastem-se de toda forma de mal. Outras versões diz assim, afastai-vos de toda aparência do mal. Olha só que interessante. Então, por quê? Porque muitas vezes tu está num ambiente, ainda que não esteja fazendo algo errado, você está no ambiente errado. Eu tinha um pastor, um homem muito respeitoso, e ele falava, eu falo que eu tinha porque hoje ele não é mais meu pastor, mas eu respeito demais. E ele falava assim, você precisa cuidar, até nos ambientes que você está. E aí ele brincava, ele falava isso para jovens e adolescentes, você não pode, por exemplo, entrar num bar e pegar lá um copo de Guaraná e ficar no bar bebendo esse copo de Guaraná. Você não está fazendo nada de errado,
mas a aparência, ela é completamente do mal. Sabe, é um exemplo tão simples, né? Tão raso. Então, por que isso? Porque é um cuidado que nós cristãos temos que ter. Veja, nós cristãos, né? Eu sou da moda antiga, nós não temos o hábito de visitar bares, não é o nosso ambiente, meus irmãos. Não é um ambiente onde nós vamos lá tomar, né, um refrigerante, algo nesse sentido. Não, é o ambiente que não nos pertence mais. Então, o cuidado é sobre a aparência do mal. Eu acredito que ficou bem claro isso. O quarto ponto é sobre você se alimentar espiritualmente. Então, teu espírito precisa de alimento. E você se alimenta, né, buscando o Senhor, lendo a palavra, meditando, participando dos cultos. É dessa forma que você acaba crescendo espiritualmente. E o quinto e último ponto é uma dependência do Espírito Santo, que Ele nos capacita. Dependa do Espírito Santo. Quando você fazer o primeiro item, que é vigiar, né, sobre os teus pensamentos e atitudes, sobre você ter esse cuidado, essa reflexão, entra aí também uma oração, dizendo: Espírito Santo, me mostra qual é o próximo passo, o que eu tenho que fazer. Então eu encerro, né, o vídeo dizendo que a santidade, ela não é uma opção para nós cristãos. A santidade é a marca, né, o registro de quem realmente segue a Cristo. Vamos orar? Meu Deus, obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Mais um dia nós estamos aqui. A minha oração, Senhor, é para que o Senhor nos aperfeiçoe a vida de todos que estão vendo ou até somente ouvindo, mas que estão, Senhor, atentos à Sua palavra. Eu oro, meu Deus, para que haja, Senhor, mudanças reais na vida de todos aqui. A minha oração, Senhor, é para que Tu santifique a vida deste homem, a vida desta mulher, e que possa crescer, Senhor, em graça, crescer, meu Deus, crescer cumprindo o Seu propósito. Meu Deus, vem, Senhor, com favor e com graça sobre todos que estão, Senhor, diariamente neste canal, Senhor, que estão diariamente, Senhor, sendo alimentados por algo da Sua parte. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero te pedir para que tu te inscreva neste canal. Tem um botão ali, inscrever-se, e que você ative as notificações, que é um sininho, e que também você compartilhe esse vídeo com pessoas que tu sabe que estão precisando ouvir algo da palavra de Deus. Que Deus te abençoe.